Então vamos lá, gente. Agora a gente vai dar início aos exercícios, que é a continuação da matéria do conteúdo que eu passei anteriormente, que está referente à matéria, átomos, moléculas, densidade, como que a gente vai classificar. E vamos começar os exercícios então. Considere as densidades em gramas por centímetros cúbicos. Aqui a gente tem a densidade do alumínio, diamante, carvão, água e pau-brasil. Ao serem adicionados água pura, em temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais observa-se a flutuação de. Então, o que ele quer saber aqui? Quem vai flutuar? Então, como que a gente vai determinar isso? A densidade é uma relação entre massa e volume. Então, já dá para a gente ter mais ou menos uma noção que se a densidade for maior, mais alta, eu vou ter uma substância mais pesada, porque a massa foi maior que o volume. E se eu tiver uma densidade mais baixa, eu vou ter a relação seguinte, que o volume foi maior que a massa. Então, quem que a gente pode considerar aqui que vai poder flutuar? São densidades menores que a densidade da água, porque o que ele adicionou aqui? Ao serem adicionados a água pura. Então, quem que tem a densidade menor que a água? O carvão e o pau-brasil. Por quê? Porque a densidade da água é 1, então tudo que for menor que 1 vai flutuar. Tudo que for maior que 1 vai afundar. Então a gente pode saber aqui que os que vão flutuar vai ser o carvão e o pau-brasil, que é a opção B. Vamos para a próxima questão, que eu coloquei duas para a gente poder resolver. Sabendo que a densidade de um certo material é 23,5 gramas por centímetros cúbicos, determine a massa necessária para se preparar 0,01 litros deste material. O que a gente tem que levar em consideração? A gente tem uma densidade em gramas por centímetros cúbicos, então a gente tem que trabalhar com a mesma unidade. E aqui ele deu um volume em litros. O que a gente vai fazer? Converter esse volume de litros para centímetros cúbicos, sabendo que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, eu tenho 0,01 litros. Quantos centímetros cúbicos eu vou ter? Vai ser a multiplicação de 1000 vezes 0,01. Se eu cortar esses dois zeros com esses dois, vai sobrar 10 vezes 1. Eu tenho que meu volume é 10 centímetros cúbicos. Vou trocar a cor aqui. Sabendo que a densidade é uma relação entre massa e volume, como que a gente vai calcular agora? Eu já tenho a densidade que ele falou, certo material, sabendo que a densidade de um certo material é 23,5, determina a massa, que é o que ele quer saber, e o volume a gente tem. A massa vai ser igual a 23,5 vezes 10. A massa vai ser igual a 235 gramas. Por que gramas? Porque a relação aqui da densidade é gramas por centímetros cúbicos. Como eu mudei como eu coloquei na mesma unidade, centímetros cúbicos, o litro aqui eu transformei para centímetros cúbicos, a massa vai estar expressa em gramas. Então aqui deu 235. Deixa eu ver se dá para a gente resolver a outra aqui. O que é mais denso? Um pedaço de ferro de 78 gramas, que ocupa o volume de 10 centímetros cúbicos, ou um pedaço de alumínio, que ocupa o volume de 20 centímetros cúbicos e pesa 54 gramas. Essa é tranquilinha de fazer, é só a gente achar os valores de densidade. Mas, se for para a gente só pensar sem resolver nada, o que a gente pode ver? Que a massa do ferro é maior que a massa do alumínio e o volume do ferro é menor que o volume do alumínio. Isso significa que eu tenho uma massa alta
e um volume pequeno. Então, eu tenho um material mais denso. E o alumínio, eu tenho um volume um pouco maior para uma massa um pouco menor. Então, significa que o alumínio é um pouco mais leve. Então, vamos ver quem é o mais denso agora pelo cálculo. Densidade é igual à massa do ferro, é 78 gramas, dividido por 10 centímetros cúbicos. A densidade do ferro vai ser igual a 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Vamos à densidade do alumínio agora. Eu tenho uma massa de 54 gramas e um volume de 20 centímetros cúbicos. A densidade do alumínio, vamos limpar isso aqui. Densidade do alumínio vai ser igual a 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Então, qual dos dois vai ser o material mais denso? Vou trocar a cor. O ferro. Por que o ferro? Porque a densidade dele foi maior que a densidade do alumínio. Correto? Vamos para a próxima questão. Para cada exemplo de propriedade da matéria, acrescente PG para propriedade geral ou PE para propriedade específica. Então, a gente vai ter que diferenciar o que é propriedade geral, toda matéria vai ter, e o que é propriedade específica, que apenas algumas matérias vão ter. Como propriedade geral são bastante características, vamos começar pelas propriedades específicas, que são as organolépticas, as químicas e as físicas. Dentro das físicas, a gente pode ter características que podem ser mensuráveis com temperatura, como temperatura, ponto de fusão, ponto de ebulição, tenacidade. Então, vamos focar nessas que são menores, para a gente poder ir indo por anulação sobre o que é propriedade geral. Sabendo que a gente tem que entender um pouco dos dois, mas na hora de resolver uma questão, a gente tem sempre que ir pelo lado mais fácil, pelo lado mais prático. Lembrando que no Enem, a gente não vai ter meia hora para poder estar resolvendo exercício, então a gente tem que usar um pouco de lógica, um pouco de rapidez para poder estar resolvendo os exercícios. Vamos lá. Vamos ver o que é propriedade específica. Organolépticas. Organolépticas são o quê? Cor, sabor, odor. Então, vamos aqui, ó. Odor é propriedade específica. Vamos pôr um PE aqui. Sabor, propriedade específica. Cor é propriedade específica. Pronto, aí ó. Mudanças de estado físico, que é a J. É uma propriedade específica, porque está relacionado à temperatura. Então, mudança de estado físico é uma propriedade específica. Vamos ver agora a extensão. Toda substância vai ter uma extensão, então ela vai ser uma propriedade geral. Indestrutibilidade é uma propriedade geral. Massa, toda substância vai ter uma massa. Propriedade geral. Divisibilidade, toda substância pode ser dividida em menores pedaços. A dureza. Dureza vai ser uma propriedade geral? Não, dureza é uma propriedade específica. Deixa eu mudar a cor. Propriedade específica. Por quê? Porque a dureza está na característica física das propriedades específicas. E a próxima é inércia. Inércia é uma propriedade geral. Por quê? Toda substância tende a ficar parada até que uma força
haja sobre ela para que ela possa ser deslocada. Então, aqui estão as propriedades gerais e específicas. Vamos para o próximo exercício. Certas propagandas recomendam determinados produtos, destacando que são saudáveis por serem naturais e isentos de química. Um aluno atento percebe que essa afirmação é. Vamos analisar a afirmação. Certas propagandas recomendam determinados produtos, destacando que são saudáveis por serem naturais e isentos de química. Opa, vamos ver. Por que é isento de química? Tudo no universo é química, tudo sofre transformação química. Então, para uma planta que faz fotossíntese, fotossíntese é uma reação química, porque precisa do sol, precisa da planta, das substâncias que tem na planta para que isso ocorra. Então, nem tudo que é basicamente nada que é natural não vai ter química. Então, o que é natural também tem química e o que não é natural vai ter química também. Agora, a gente tem que perceber que, às vezes, alguns produtos são saudáveis e, às vezes, alguns produtos não são saudáveis, independente se tem química ou não. Então, vamos às alternativas, às afirmações. É verdadeira, pois produto dito natural, o produto é dito natural porque não é formado por substâncias químicas. O que eu acabei de falar não, tem substâncias naturais que precisam de reações químicas para poder crescer plantas por si só. Então, essa está errada. É falsa, pois substâncias químicas são sempre benéficas. Não, também. Não é sempre que as substâncias químicas são benéficas. O próprio cigarro é uma substância química que é maléfica. Então, errado. Verdadeira, pois a química só estuda materiais artificiais. Falsa. A química estuda, temos a química orgânica e a química inorgânica. Então, a química vai estudar propriedades artificiais e propriedades naturais. Então, errado. Enganosa, pois confunde o leitor, levando-o a crer que a química significa não saudável. Artificial. Então, essa das três é a mais correta. Vamos ver qual que é a última. Verdadeira. Somente se o produto oferecido não contiver água. Vamos lá. Não contiver água? A água é a substância melhor que a gente pode consumir, então essa aqui é errado. Qual que é a alternativa certa? Alternativa D. Vamos para o próximo. A figura apresenta recipientes contendo algumas moléculas de gás oxigênio e gás ozônio. O gás oxigênio tem fórmula O2 e sabemos que é fundamental para a grande maioria dos seres vivos. Por outro lado, o gás ozônio é tóxico ao nível do solo, porém, constitui uma camada protetora contra a radiação ultravioleta dos raios solares. A respeito dos recipientes, o aluno comentou: cada recipiente possui 12 átomos do elemento químico oxigênio. Então, se a gente for levar em consideração apenas os átomos, então vai ser apenas a molécula de oxigênio, não levando em consideração que ela é um O2, que é um oxigênio ligado a outro, e um O3, que são três moléculas de oxigênio interligadas. Então, quando eu tenho um átomo, eu tenho apenas um oxigênio. Vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu tenho 12. Então, aqui eu tenho 3, 6, 9, 12. Aqui eu também tenho 12. Então, essa primeira afirmativa está correta. Em ambos os recipientes, há o mesmo número de moléculas. Então, vamos lá. Átomos vai ser cada bolinha de oxigênio. Moléculas vai ser o O2 e o O3. Vamos contar quantas moléculas que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 6 moléculas. E aqui eu tenho 1, 2, 3,
4. Aqui eu tenho 4 moléculas. Deixa eu colocar o A de átomo e o M de molécula. Então, essa aqui está errada. Em um recipiente eu tenho 6 moléculas de O2, no outro recipiente eu tenho 4 moléculas de O3, que é o ozônio. Cada recipiente representa uma substância pura composta. Substância pura composta é formada de mais de um átomo. Então, um exemplo que eu posso dar seria da água, uma substância pura composta, porque eu tenho oxigênio e eu tenho hidrogênio. Aqui eu só tenho oxigênio, então eu vou ter uma substância pura simples, porque só tem oxigênio, então essa está errada. Qual o número de comentários está correto? Apenas um comentário, que é o primeiro, certo? Então, gente, foi isso que eu queria, era só resolver algumas questões com vocês. Eu vou estar mandando a lista de exercícios tanto no grupo do WhatsApp quanto no Telegram. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu fico à disposição para poder estar tirando dúvidas de vocês, para a gente estar podendo alinhar certinho e todos estarem entendendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!